pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje nós vamos falar sobre potencial elétrico e trabalho de uma força elétrica. Vamos lá? Para a gente definir então o que é potencial elétrico, vamos fazer uma revisão do que a gente já sabe sobre esse assunto. Então eu tenho uma certa carga Q e ela gera em torno de si um campo elétrico, uma região de influência, uma região de perturbação. Então eu posso falar num ponto A qualquer aqui dessa região. Nesse ponto A eu tenho um campo elétrico gerado por essa carga, por isso eu chamo ela de carga geradora ou carga fixa. Nós vamos também agora por que esse nome carga fixa. Então no ponto A, o que eu sei que existe, que tem ali? Eu tenho um campo elétrico, certo? E esse campo elétrico só depende da carga geradora. E ele é definido como constante eletrostática do meio, onde essa carga está, pode ser o ar, pode ser o vácuo, pode ser a água, o módulo da carga e a distância D desta carga. E a distância D dessa carga até o meu ponto A. Então está aqui a minha distância, ó. Então, por enquanto, só tem uma carga geradora. Agora eu vou colocar no ponto A uma carga positiva, por exemplo. Opa, agora a coisa muda de figura. Duas cargas, interação de corpos. Surge uma força. Qual força que vai aparecer? Força elétrica. E essa força elétrica é dada como? Interação entre essas duas cargas, o meio onde elas estão e a distância, uma relação da distância entre essas cargas. Como que nós medimos então essa força elétrica que surge? O módulo dessa força elétrica é dado por constante eletrostática do meio, o módulo da carga geradora vezes o módulo dessa carga de prova e a distância entre elas ao quadrado. Então perceba, primeira situação, eu não tinha carga de prova, o campo elétrico existe, independe da carga de prova. Agora eu coloquei uma carga de prova, já apareceu uma força elétrica. Essa força elétrica faz o quê? Faz com que essa minha carga de prova, se for no mesmo sinal da carga geradora, elas se afastam. Mas a minha carga aqui está fixa, por isso que nós chamamos de carga fixa. Eu vou fixar essa carga e vou analisar o que acontece com essa outra. Essa está fixa, está parada. Qual que é o efeito da força elétrica nessa carga? É uma força de repulsão. A carga começa a se movimentar. Se ela se movimenta, ganha velocidade, ela tem energia cinética. Mas de onde veio essa energia cinética? Quer dizer que tinha uma energia potencial aqui, guardada, armazenada. E agora, essa energia potencial faz com que a carga se movimente. Eu posso medir a energia potencial nesse ponto? Posso. E como que eu meço a energia potencial nesse ponto? A energia potencial é dado por energia potencial elétrica, é dado por constante eletrostática vezes o produto entre as cargas dividido pela distância entre elas. Então, campo elétrico tem uma região de perturbação, campo elétrico está lá, prontinho. Se aparecer uma carga ali, já vai ter um efeito sobre ela. Qual que é o primeiro efeito? Surge uma força elétrica. Atração, se forem cargas diferentes, sinais diferentes. Repulsão, se forem cargas de mesmo sinal. Quando elas se repelem ou se atraem, essa carga começa a se movimentar. Sinal de que havia uma energia potencial ali prontinha, armazenada, para ser transformada, por exemplo, em energia cinética. Daí vem o movimento. Bom, então no ponto A, eu vi que nós temos já essas três grandezas: campo, força, energia potencial. Agora repare, essa energia potencial ela é dada por produto das cargas, a constante eletrostática e a distância. Mas veja bem, essa carga aqui
é fixa, no nosso caso analisado. A constante eletrostática é fixa e no ponto A, D também é fixo. A energia potencial, então, vai depender o quê? Da carga de prova que eu colocar ali. Aí os físicos ficaram pensando, mas será que não tem uma grandeza que possa expressar a quantidade de energia potencial que tem naquele ponto para uma unidade de carga? Ou seja, o total de energia potencial para cada coulomb. Porque aí se eu colocar uma carga com 2 coulombs, eu sei o efeito. Para 5 coulombs, eu sei o efeito. Para 8 coulombs, eu sei o efeito. Eu não preciso repetir toda hora. Energia potencial é igual a Qzinho dividido por D. Aí então, para expressar essa grandeza, essa potencialidade da energia potencial, criou-se a grandeza potencial elétrico. Então eu digo que no ponto A eu tenho um certo potencial elétrico associado a quê? Associado à carga geradora, à distância, que não depende dessa carga de prova. Para qualquer carga de prova que eu colocar ali, eu posso saber, em termos de potencial ou de energia potencial, o que vai acontecer com ela. Então, o potencial elétrico no ponto A, que eu vou definir com a letra V, potencial elétrico no ponto A é a quantidade de energia potencial que eu tenho por unidade de carga. Então, potencial elétrico, definição, é a quantidade que nesse ponto, é a quantidade de energia potencial que eu tenho para cada unidade de carga que eu colocar ali. Então, para cada coulomb, eu vou ter uma certa quantidade de energia potencial. Energia potencial é dada em joule. Então, nós já podemos dizer que a unidade do campo elétrico é joule por coulomb. Essa unidade joule por coulomb é tão importante, e a gente sabe, na física, unidades importantes recebem nomes importantes. Recebeu um nome especial, que é o volt. Como todas as outras unidades, homenagem a um físico italiano chamado Alessandro Volta. Por isso, a unidade volt. Agora, quando a gente trabalha com cargas pontiformes, nós podemos melhorar essa equação, porque essa equação, energia potencial, pode ser substituída por essa definição e, então, o potencial elétrico no ponto A é energia potencial é K vezes Q vezes D sobre Q. Corto Q com Q, então o potencial elétrico vai ser potencial é constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância. Então, o potencial elétrico no ponto A é dado por essa forma. Agora eu vou fazer uma tabela associando essas 4 grandezas num determinado ponto, quando a gente só tem a carga geradora e depois quando aparece uma carga de prova. Eu vou dar uma limpeza aqui na lousa e a gente já volta. Então tá aqui, pessoal, eu fiz um quadro resumo para a gente entender o que acontece no ponto A quando a gente tem a presença apenas da carga geradora Q, e quando a gente tem a presença da carga geradora e uma carga de prova. Reparem que vai ficar muito fácil de vocês entenderem e até de decorar. Perceba. Quando eu tenho apenas a carga geradora Q, eu tenho um campo elétrico, na região de influência, na região de perturbação. Se cair uma carguinha ali, vai ser perturbada, influenciada pelo campo elétrico, que é dado apenas pela constante eletrostática do meio e a carga geradora. E em cada ponto em volta dessa carga Q, eu vou ter um campo elétrico diferente. Então a distância está aqui. Campo elétrico, produto da constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. E o potencial elétrico, cuidado, ele é bem parecido com o campo elétrico. Também é propriedade só da carga. É o potencial que naquele ponto existe de se formar uma energia potencial, uma força elétrica que vai fazer com que essa carga se movimente. E esse potencial por carga, ele é dado como?
ele é dado por a constante vezes a carga geradora e a distância. Só que reparem, aqui a distância não está ao quadrado. E quando eu coloco uma carga de prova Qzinho, surge uma força elétrica. Interação entre partículas, surge uma força. É dada como o produto das cargas em módulo vezes a constante, distância ao quadrado. E eu digo que naquele ponto agora existe uma certa energia potencial que está associada com essas cargas. Produto das cargas vezes a constante dividido pela distância. Só que aqui não é ao quadrado. Reparem que há uma semelhança entre essas formas. Vocês podem se confundir. Então eu coloquei uma observação que eu acho que ajuda a lembrar e a diferenciar. Então quando a grandeza é vetorial, campo elétrico e força elétrica, eu vou usar o módulo entre as cargas, porque aqui eu estou interessado apenas no módulo da grandeza, então ela vai ser sempre positiva, e a distância da grandeza que eu estou medindo naquele ponto é ao quadrado. Quando a grandeza for escalar, o que é uma grandeza escalar? Eu meço só a intensidade, só o valor daquela grandeza. E aí ela pode ser positiva ou negativa. Então quando a grandeza for escalar, potencial elétrico, energia potencial elétrica, eu não uso o módulo e também não uso ao quadrado. Vetorial, módulo, distância ao quadrado. Escalar, sem módulo e distância sem ser ao quadrado. Eu vou sair daqui agora para vocês darem um print nessa tela. Guardem essa tabela, escrevem em algum lugar para não esquecer, porque ela vai ser muito útil na hora que a gente trabalhar com todas essas grandezas ao mesmo tempo. Eu vou apagar a lousa e aí a gente volta para falar sobre trabalho da força elétrica. Não sai daí. Então agora nós vamos falar do trabalho da força elétrica. Vamos recordar rapidamente a noção de trabalho? Trabalho, força e energia estão intimamente associados. O que é força? Surge da interação entre dois corpos. Força é um conceito que está associado à capacidade de alterar a velocidade de um corpo. Se ele está em repouso, eu faço com que ele saia desse repouso, adquira uma velocidade. Se ele adquire uma velocidade, ele teve uma variação na velocidade, portanto, ganhou aceleração. Por isso, a gente tem lá na segunda lei de Newton, força resultante igual massa vezes aceleração. Força, então, surge da interação entre dois corpos e a capacidade de alterar a velocidade de um corpo. Se ele está em repouso, fazer com que ele entre em movimento. Se ele está em movimento, alterar o seu movimento. Isso é aceleração. Mas a gente consegue aplicar força sobre um corpo? Então lembre-se, o corpo não tem força. Eu aplico força sobre um corpo. Eu só consigo aplicar força sobre um corpo se eu conseguir transformar ou transmitir energia para esse corpo. Então, força está associado também com a capacidade de transformar ou transmitir energia para um corpo. E o que é o trabalho, então? Trabalho é a medida desse processo. Ou eu meço como que uma força foi aplicada sobre um corpo e gerou um certo deslocamento nesse corpo. Por isso que, deixa eu anotar aqui, só para relembrar esse conceito, depois eu vou apagar. Por isso que trabalho é força vezes o deslocamento. E o cosseno de alfa, força é uma grandeza vetorial, deslocamento também. Cosseno de alfa é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, trabalho pode ser dado como a medida do efeito da aplicação de uma força que gerou um certo deslocamento num corpo. Mas trabalho também pode medir a variação de energia entre um estado inicial e um estado final de aplicação dessa força. A gente lembrando, essa fórmula vale quando essa força é constante. Então, trabalho pode ser medir os efeitos da aplicação de uma força sobre um determinado corpo, que gera um deslocamento, e trabalho também a variação da energia que ocorreu nesse processo. Então, feita essa recordação, vamos falar do trabalho da força elétrica. Nós vimos lá na mecânica que o trabalho de forças conservativas, força-peso, força elástica e agora também força elétrica, é dado por menos a variação da energia potencial entre o seu deslocamento, o ponto A e o ponto B.
Então, para eu medir o trabalho da força elétrica para deslocar essa partícula do ponto A até o ponto B, eu posso fazer esse cálculo medindo a variação de energia potencial. A gente não sabe que em cada ponto ao redor do campo elétrico, a gente tem uma certa quantidade de energia potencial associada a esse campo e a esse ponto específico. Então, medir o trabalho da força elétrica para fazer que um corpo se desloque do ponto A até o ponto B é dado por essa forma, menos a variação da energia potencial. Vamos destrinchar essa forma e ver onde que a gente vai chegar. Então aqui, ó, eu vou só escrever trabalho dessa forma, depois no final eu repito essa notação, só para ficar mais rápido, tá? Então é menos a variação da energia potencial. Variação é estado final menos estado inicial. Então a energia potencial no ponto B menos a energia potencial no ponto A. Se é menos, como é que fica o trabalho então? É energia potencial no ponto A menos energia potencial no ponto B. Agora, o que é energia potencial? Energia potencial é constante eletrostática, produto das cargas, dividido pela distância que essa carga se encontra da carga geradora. Então percebam que a energia potencial entre essas duas cargas só depende da distância que essa carga se encontra da carga geradora. A parte de cima é exatamente igual. Agora, lembrem-se, essa parte aqui da equação não é o meu potencial elétrico no ponto A. E essa parte da equação não é o meu potencial elétrico no ponto B. Então eu posso melhorar essa forma. Vai ficar como? Trabalho é igual potencial elétrico no ponto A vezes a carga menos potencial elétrico no ponto B vezes a carga. Colocando a carga em evidência, nós costumamos representar essa diferença de potencial. Muito prazer, estão sendo apresentados ao conceito de diferença de potencial, que vai ser muito importante no estudo na eletrodinâmica. Nós costumamos representar pela letra U, certo? Na eletrodinâmica, nós vamos usar muito isso. Então, nós podemos, então, definir que o nosso trabalho da força elétrica para levar uma carga do ponto A até o ponto B é igual a Q vezes trabalho da força elétrica para levar essa partícula do ponto A até o ponto B é igual ao produto da carga de prova vezes a diferença de potencial entre quais pontos? O ponto A e o ponto B. Vamos só fazer duas observações aqui a respeito dessa equação. Lembrando, força elétrica é uma força conservativa. Força conservativa, o trabalho dessa força independe da trajetória. Então, se a trajetória for retilínea do ponto A ou do ponto B, ou se ela fizer este caminho, não importa. O trabalho vai ser sempre a diferença de potencial em A vezes o valor da carga de prova. O trabalho de uma força conservativa independe da sua trajetória. A segunda observação que nós temos que fazer a respeito do trabalho é a seguinte. Repare, eu tenho duas cargas de mesmo sinal, surge uma força de repulsão. Então a carga Qzinho, ela vai se movimentar do ponto A até o ponto B espontaneamente, porque surge uma força elétrica e essa força elétrica faz com que espontaneamente essa carga vá do ponto A até o ponto B. Agora, se eu quiser transformar essa carga que está num ponto A para um ponto C, por exemplo, próximo dessa carga positiva, aí ela não vai espontaneamente. Eu tenho que forçar, porque a força elétrica vai mandar ela para cá. Então, repare, para eu movimentar a carga que está no ponto A para um ponto C, por exemplo, vou marcar aqui, ponto C, que está mais perto da carga geradora, que também é positiva, eu vou ter que aplicar nessa carga uma força diferente da força elétrica, porque a força elétrica, espontaneamente, naturalmente, ela vai
repelir as cargas. Ela vai afastar a carga nessa direção e sentido. Para eu fazer com que ela venha nessa direção e sentido, eu tenho que aplicar uma força, óbvio, né, superior à força elétrica, para que eu consiga movimentar. Então eu digo que esse movimento não é espontâneo, esse movimento é forçado. Então eu posso classificar também o trabalho em trabalho da força elétrica espontâneo, trabalho da força elétrica forçado. Alguns dizem trabalho motor, trabalho resistente, o sentido é o mesmo. Eu acho que espontâneo e forçado é mais intuitivo. Mas dessa observação nós podemos tirar uma conclusão. Vejam só, eu vou anotar aqui. Quando o trabalho da força elétrica ele é positivo, esse trabalho é espontâneo. E quando o trabalho da força elétrica é negativo, esse trabalho é forçado. Mas o trabalho pode ser positivo ou negativo? Pode. Aqui não é uma diferença de potencial. O potencial não é uma grandeza escalar. Aqui eu não estou multiplicando pelo valor da carga. A carga também não é uma grandeza escalar. Então, nesse caso aqui, o trabalho vai ser uma grandeza escalar e tem sinal. Pode ser positivo ou pode ser negativo. E o que o sinal dele indica? Se o trabalho da força elétrica é positivo, é espontâneo. Se o trabalho da força elétrica é negativo, ele é forçado. Ah, mas e se eu tivesse uma carga negativa aqui, geradora ou carga de prova? O raciocínio é o mesmo. Podem fazer o teste, vocês vão ver que vai dar certo. Pessoal, só lembrando, então, trabalho é dado em joule, unidade do trabalho. Vou até colocar aqui, né? Então, unidade do trabalho é em joule. Nós vamos ver superfícies equipotenciais e trabalho num campo elétrico uniforme. Aí depois a gente vai para o exercício de aplicação. Vou apagar a lousa, já volto, não sai daí não. Vamos ver então o que são superfícies equipotenciais. O próprio nome já está falando, né? Equipotenciais são superfícies onde o potencial elétrico é o mesmo. Então vamos imaginar uma carga fixa Q, positiva, e eu tenho várias circunferências concêntricas ao ponto onde essa carga Q está localizada. Então essa circunferência aqui menor tem um raio R minúsculo, a circunferência maior tem um R maiúsculo. Como é que eu defino o potencial elétrico num determinado ponto de um campo elétrico? Ele é dado por K vezes o valor da carga fixa dividido pela distância desse ponto até onde se encontra a carga fixa. Mas reparem, para a circunferência menor, qual que é o potencial elétrico no ponto A? E no ponto B? K vezes Q dividido pela distância, mas a distância é o próprio raio da circunferência. Então, em cima dessa circunferência, qualquer ponto que você pegar vai ter o mesmo potencial elétrico. Na circunferência maior, a mesma coisa. Ponto C e o ponto D. Como que eu acho o potencial elétrico nesses pontos? K vezes o valor da carga dividido pela distância, mas a distância é o próprio raio R. Então, em cima da circunferência maior, em qualquer ponto dela, o potencial elétrico é o mesmo. Então, superfícies equipotenciais são isso. São superfícies onde, em qualquer ponto dessa superfície, o potencial elétrico é o mesmo. Por quê? Porque para qualquer ponto dessa superfície, a distância até a carga geradora é a mesma. Então vamos analisar o campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? É um campo elétrico onde, em todos os pontos, o campo elétrico é igual. Módulo, direção e sentido. Então, imagine que eu coloque uma carga positiva aqui, certo? No ponto A. Vai surgir uma força elétrica que aponta nesta direção e sentido. Positivo com positivo, a força elétrica é de repulsão. E vamos imaginar que essa carga se desloque até o ponto B. Qual que é o trabalho, então, da força elétrica para levar essa carga do ponto A até o ponto B? Eu sei que é o valor da carga vezes a diferença de potencial. Agora eu sei, se o campo elétrico é uniforme, a minha força elétrica, que é dada por carga vezes campo elétrico, também vai ser uniforme. Esse não varia, a força elétrica também é uniforme, também é constante.
Então, se a força elétrica é constante, eu posso substituir nessa equação. Z vezes D. Cosseno de alfa é 1, porque o ângulo entre a força e o deslocamento é 0. Na equação do trabalho fica desse jeito. Trabalho da força elétrica, trabalho da força elétrica. Equação 1, equação 2. Se eu igualar essas duas equações, como é que vai ficar? Então, eu posso afirmar que num campo elétrico uniforme, a diferença de potencial é igual ao valor do campo elétrico vezes a distância que a carga se desloca. Essa é a famosa EDU. Cuidado, não é EDU, é EDU. EDU, tem gente que confunde e joga o D para o outro lado. Não é. Agora mais uma observação. Percebam que para cada linha perpendicular às linhas de força, paralela às placas, o potencial elétrico ele se comporta como uma superfície equipotencial. Não é verdade? Porque pensem bem. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar alguns pontos. Então tem uma linha aqui. Eu vou fazer bem de lado aqui, mas aí dá para entender. Vocês concordam que a distância daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui é a mesma? E se o campo elétrico ele é uniforme, o potencial elétrico também vai ser uniforme? Então, essa linha tracejada também é uma superfície equipotencial. Se é uma superfície equipotencial, o valor do potencial elétrico em qualquer ponto dessa linha é o mesmo. O que isso quer dizer? Vejam só. Se eu levar uma carga do ponto A até o ponto B e depois subir por uma linha equipotencial perpendicular à linha de força, paralela à placa, nessa linha, nessa superfície, não tem diferença de potencial, porque o potencial elétrico é o mesmo. Então, qual que é a conclusão? Se eu colocar aqui, ó, um ponto C, a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto A é a mesma diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A. Cuidado, isso costuma cair em exercício e derruba todo mundo. Tem gente que faz dessa distância e depois faz dessa distância, ou então faz dessa distância. Não. Numa superfície equipotencial, o potencial elétrico é o mesmo. Então, a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto A é a mesma diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A. É como se eu tivesse aqui, ó, um outro ponto A, vou chamar de A', mas a distância percorrida é a mesma e o potencial elétrico nessa superfície equipotencial é o mesmo. Agora eu vou sair aqui da frente para vocês poderem dar um print na lousa se quiser. Agora a gente vai para o exercício de aplicação, eu vou apagar a lousa e a gente já volta. Então, pessoal, está aqui a situação descrita no enunciado. Temos uma carga fixa Q, ele deu a carga, e uma carga de prova Qzinho, ele também deu a carga. Na situação inicial, a carga encontra-se a 2 centímetros da carga fixa. Na situação final, encontra-se a 4 centímetros da carga fixa. Posição A, posição B. O que ele pediu nas questões A e B? A energia potencial elétrica em cada ponto. Vamos calcular então. Então qual que é a energia potencial no ponto A? Energia potencial no ponto A é igual a constante eletrostática, valor da carga fixa, valor da carga de prova e a distância do ponto A. Energia potencial é 9 vezes 10 a nona vezes 2 vezes 10 na menos 6 vezes 1 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido por 2 centímetros. 2 centímetros é 2 vezes 10 na menos 2 metros. Fazendo as contas, a energia potencial no ponto A é 2 com 2 eu cancelo, 10 na menos 2, eu vou passar lá para cima, vai ficar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 à nona, 10 na 11, com 10 na menos 12, vai ficar 10 na menos 1. Então a energia potencial em A é 9 vezes
10 a menos 1, unidade de energia, Joule. E energia potencial no ponto B? Energia potencial no ponto B é a mesma coisa, né? Só vai mudar a distância. Pessoal, isso aqui dá para fazer de cabeça, né? Se eu dobrei a distância, isso quer dizer que o valor da minha energia potencial no ponto B tem que cair pela metade. Então, energia potencial no ponto B, fazendo as contas, vocês vão chegar 4,5 vezes 10 na menos 1 Joule. Questão A e B está resolvido. Na questão C, ele pede para calcular o trabalho da força elétrica para levar a partícula do ponto A até o ponto B. Trabalho, então, eu só sei energia potencial, vou usar energia potencial. É a energia potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B. Aqui, pessoal, tome cuidado, hein? Trabalho é menos a variação da energia potencial. Então, se fosse só variação da energia potencial, seria energia potencial do ponto B menos a energia potencial no ponto A. Mas a gente já viu lá no cálculo do trabalho que aquele menos inverte as posições. Então, trabalho é energia potencial no ponto A menos energia potencial no ponto B. 9 vezes 10 na menos 1 menos 4,5 vezes 10 na menos 1. Qual que é o trabalho, então? 4,5 vezes 10 a menos 1 Joule. Certo? Isso aqui também é o popular 0,45 joules, tá? Questão C resolvida. E a questão D? A questão D, ele pede o trabalho para levar a partícula do ponto A até o ponto C numa trajetória maluca que ele deu aí. Mas ele diz que o ponto C dista 4 centímetros da carga fixa. Olha, ele só mudou a trajetória, mas o trabalho para levar a partícula do ponto A até o ponto C é o mesmo. Porque a distância do ponto C até a carga fixa é a mesma distância do ponto B à carga fixa. Força conservativa, força elétrica, trabalho independe da trajetória. Então, a alternativa D, eu não preciso me calcular, né, pessoal? É a mesma, o trabalho é o mesmo. 0,45 joules. Pessoal, nosso assunto de eletrostática está quase acabando. Teoria praticamente acabou. Eu vou gravar mais uma aula que eu vou falar só de gráficos. Eu não sei se vocês repararam, mas eu não fiz os gráficos dessas relações. Por quê? Porque eu vou fazer uma aula só de gráficos para a gente ver como que é energia, campo, trabalho, força, potencial, distância, como que tudo isso se comporta. Então, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Eu aguardo você até o próximo vídeo. Até lá!